6 horas 36 minutos, aqui nos acompanha na turma do bate-bola também. Tem o Galo, de volta à ação no Campeonato Brasileiro, depois aí de mais de 10 dias, o Atlético contra o Internacional, esse duelo de muita história no futebol brasileiro, e o Galo tenta voltar a vencer e quem sabe retomar a liderança da competição, né? Porque o São Paulo ontem derrotou o Goiás não fez nem frente para o São Paulo, né? O São Paulo venceu de forma tranquila ontem e o Atlético tem, antes do jogo contra o Internacional, o São Paulo entra em campo contra o Sport Recife no Morumbi, domingo às 4 horas, logicamente o torcedor do Galo mais uma vez secando o São Paulo. No Atlético o discurso é o seguinte, que o time tem que fazer a parte dele. E no primeiro turno o Atlético acabou desperdiçando pontos importantes para essas equipes aí que não estão disputando o título. Equipes de parte de baixo da tabela da competição. O Atlético, por exemplo, só a gente citar aqui, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fortaleza. São times que não vão disputar o título. E pontos que fazem falta neste momento de muito equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Hoje, boa notícia, testes negativos da Covid, todos os testes negativos, jogadores, comissão técnica, pela segunda vez seguida na semana. Ou seja, o Galo conseguiu mesmo controlar aquele surto de Covid que passou pela cidade do Galo nas últimas semanas. O goleiro Rafael, ele termina o período de isolamento dele domingo. E na semana que vem deverá voltar aos treinamentos. É o único aí que ainda não está de volta, testou positivo por último na semana passada. Domingo ele completa os 10 dias e aí vai retornar. O Sampaoli vem trabalhando forte durante a semana e amanhã será o último treino, cedo. E a preparação que teve aí 10 dias de treinos, amanhã o último deles, tempo de sobra, né, para o Sampaoli. Primeiro, recuperar fisicamente aqueles jogadores que ficaram 10 dias isolados, sem poder treinar com a Covid, e também montar a escalação dele para pegar o Internacional. Repercutiu bastante a entrevista de hoje que trouxemos no Rádio Esportes durante todo o dia nos sites, em portais aí, aqui de Minas Gerais e também no Brasil, a declaração do Natan. O Natan não vem sendo titular do Atlético. Ele até nos chamava atenção, não foi titular quando o time teve aquele número grande de desfalques. E o Natan explicou hoje o seguinte, que jogou em algumas partidas com dores e até com edemas musculares na coxa esquerda. Ele voltou antes da previsão, ele teve uma lesão grave, ele mesmo revelou hoje, quase rompeu o músculo completamente naquele jogo contra o Corinthians, ainda no primeiro turno, no Mineirão. Ele foi chutar para o gol, teve um trauma, e aí o Natan teria um prazo de 2 meses ou mais para voltar, voltou com 1 mês. É uma característica do Sampaoli e comissão técnica. Eles gostam de jogador tá ali no período de transição, eles já colocam um cara para jogar. E o Natan, ele mesmo admitiu que também quis voltar, porque sempre quer ajudar o Atlético, mas admitiu que ainda não tem confiança para chutar para o gol, por exemplo, porque foi assim que ele se lesionou. Agora está se sentindo melhor, quase 100%, palavras do Natan. Por que eu estou falando do Natan? Porque eu acho que a principal dúvida aí que a gente tem na equipe do Atlético é esse meio-campista, armador para o jogo de domingo. Por quê? Tem o Everson no gol de volta, não tem mistério nenhum, o Rafael inclusive está fora. O Guga na direita, a zaga, como o Alonso está suspenso, Igor Rabelo e Hever, esses dois já jogaram juntos muitos jogos, aí fica tranquila a zaga com eles, e o Guilherme Arana na esquerda. Na defesa não tem mistério não. Meio campo, Jair ou Alan? O Jair jogou mais que o Alan de titular, poderia sair um pouco à frente, mas não é surpresa nenhuma se aparecer o Alan também. O Franco, Alan Franco, é outro que deve retornar, jogador de confiança do Sampaoli. E aí, vai com o Zaratio, o argentino, que ainda não emplacou no Atlético, vai com o Natan, que eu citei há pouco, ou vai com até o Johan, que foi bem contra o Botafogo na última partida, um dos melhores em campo. E lá no ataque, Vargas, Keno e Eduardo Sacha. Aí um ataque poderoso. Vargas, muito experiente, jogador de seleção chilena. O Keno vem sendo o principal nome ofensivo do Atlético. E o Eduardo Sacha, que fez gol na última partida e está também com o alto astral aí, o Eduardo Sacha no comando do ataque. Para você, Manuel, hoje, quem estaria melhor aí? Quem poderia ser esse camisa 10, entre aspas, do Atlético? Um jogador de criação de jogadas.
O Natan não é aquele Natan do início do campeonato, ele mesmo admitiu. O Zaratio ainda não emplacou. E o Johan, apesar de ter jogado bem, não convence o torcedor atleticano, Manuel. É difícil achar uma solução para essa posição tão importante no Atlético ou em qualquer time de futebol. Quando você falou sobre o ataque do Atlético para enfrentar o Internacional, que você citou o Keno, o Vargas e o Sacha, eu fiquei perguntando quem jogaria pela direita, porque o Savarino não está em campo. Quem vai cair por ali na direita, uma função muito importante. O Atlético perdeu pontos importantes no momento em que ele tinha uma situação até de folga no Campeonato Brasileiro, poderia abrir vantagens. E falamos aqui na turma do bate-bola e na programação esportiva da Itatiaia que o São Paulo e o Palmeiras estavam correndo por fora. E o Flamengo, mesmo com altos e baixos, não pode ser descartado. O Atlético agora tem que ir com tudo para esses jogos que podem ser chamados de decisivos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ontem contra o Goiás, ele fez um treino de luxo. Como você falou, o Goiás não deu o menor trabalho, a menor reação. Parece que o Goiás já está aceitando cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a história. É um campeonato cuja reta final, Cláudio Rezende, vai ser emocionante. Veja bem, o Atlético tinha uma vantagem muito grande até sobre o São Paulo. O São Paulo já ultrapassou o Atlético e tem ainda um jogo para ser disputado contra o Sport Recife, e esse jogo é no Morumbi. E o São Paulo pode abrir uma vantagem bastante grande contra o Atlético, que depois vai jogar contra o Internacional. Mas tudo pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro, que tem mostrado um lado técnico muito melhor do que o campeonato de 2019. Cláudio? Com certeza. Um bom campeonato, diferente, né, por conta da pandemia, esses desfalques de Covid, todo mundo passando por eles. O São Paulo ainda não passou não, hein? São Paulo ainda não teve surto de Covid, o Flamengo já teve, o Atlético já teve. O São Paulo, por enquanto, está cercando a Covid lá. Uma hora pode acontecer no tricolor paulista. O Atlético, eu acredito, Manuel, na sua pergunta, que o Vargas vai ser o jogador que caia pelo lado direito, porque esse ataque jogou assim contra o Corinthians. Esse mesmo trio ofensivo, o Vargas jogou mais pela direita, o Sacha como centroavante e o Keno pela esquerda. Vamos ver. É o que a gente está imaginando aí para o fim de semana. O Diego Tardelli fez o primeiro treino dele com chuteiras, comemorou no Instagram, né? O jogador que está desde julho tentando aí voltar, fez o primeiro treino de chuteiras. A cada passo importante aí para o Diego Tardelli, o camisa 9 do Galo, que espera voltar esse mês ainda aos treinos. O Abel Braga não viu, como é sempre normal, né? Algumas peças devem ser diferentes para o ano que vem. Pessoas de confiança aí do Sérgio Coelho devem chegar para a diretoria atleticana e ele vai continuar o processo de reestruturação do clube, que já vinha sendo feito aí nos últimos anos com o Sérgio Sete Câmara, agora o outro Sérgio Coelho. A posse do novo presidente do Atlético, que vai ser aclamado agora semana que vem, a posse mesmo só no dia 4 de janeiro. É o primeiro dia útil do ano, aí a partir do dia 4 de janeiro, a reta final do Campeonato Brasileiro, inclusive, já teremos um novo presidente no Atlético para os 2 últimos meses aí de reta final do campeonato, Galo disputando o título. Toda a sorte aí para o Sérgio Coelho e toda a diretoria que vai chegar por aí, Emanuel. Ok. O calendário registra hoje uma data importante aí na equipe esportiva da Itatiaia. É o aniversário do Caixa, o Mário Henrique. Ele está pedindo de presente uma vitória do Atlético contra o Internacional. Parabéns ao Caixa. 6h47, a turma do bate-bola pela Itatiaia.